Bom, pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula e então vamos continuar aí nossa discussão sobre componentes do computador e o modelo de von Neumann. Bom, só relembrando os vídeos anteriores, nós passamos pelo conceito de linguagem de máquina, assembly de alto nível, beleza? Instrução, programa, memória e a ULA, unidade lógica aritmética, além de o ciclo de instrução. Bom, agora, como é que isso existe lá dentro do computador? Pessoal, quando você imagina um sistema computacional, nós chamamos de computador, e aí ele pode ser aqui num tablet, pode ser num celular, pode ser num notebook, pode ser num computador de mesa, não interessa como é que ele é implementado, como é que ele é produzido, ele vai ter pelo menos esses blocos funcionais. Existe uma memória, tá bom? Que é onde nós vamos armazenar os dados e instruções. Pode ser junto, pode ser separada, pode ser uma memória só. Existe um processador, ou seja, uma unidade central de processamento, que é composta por uma unidade de controle que sincroniza as ações de todos os dispositivos, e a ULA, a unidade aritmética e lógica, ou unidade lógica aritmética, que é onde de fato as operações serão realizadas, que envolvam aritmética ou que envolvam lógica. Além disso, como é que os dados são fornecidos para o processador? Unidade de entrada. Como é que os dados são entregues ao usuário, fornecidos para o usuário? Unidade de saída. O que nós temos aqui como unidade de entrada? Nós temos teclado, nós temos microfone, nós temos scanner. O que nós temos como unidade de saída? Nós temos saída de áudio, nós temos saída de imagem, monitor, projetor. Beleza, nós temos impressora. Isso tudo forma um sistema computacional. É tanto que se você lembrar aqui agora, eu consigo utilizar o nosso projetor tanto do computador quanto do celular. Perceba, porque o computador, ele é assim, ele é modular, e aí eu posso fazer na forma de um celular, posso fazer na forma de um notebook, de um computador de mesa. Isso aí é independente, tá bom? A tecnologia de implementação ou de fabricação é independente desse conceito, desse modelo ou dessa arquitetura de um computador. E aí, pessoal, eu vou recuperar o conceito de memória para vocês com um pouquinho mais de especificação. Lembra daquela grade de memória que nós desenhamos aí na última aula? Bom, essa gradezinha aqui, ó. Pois é, essa memória, nós podemos olhar para a memória agora e já imaginar alguns registradores que vão ajudar a memória na sua operação. Primeiro, memória. Ela é organizada por posições. Eu vou acessar essas posições pelos endereços. E o que eu vou colocar lá dentro? Dado. Ótimo. Então, como é que eu sei qual o endereço da memória que eu vou acessar? Através do registrador de endereços da memória. Ele vai ter, por exemplo, eu vou ter uma sequência binária lá que pode me indicar o número 5. 00000101. Isso é 5. Beleza, eu vou ter que acessar a posição de número 5, vai ser a sexta posição. Beleza. Eu vou colocar ou eu vou extrair dado lá de dentro? Nós vamos ter que dizer isso também. Qual dado? Ah, o dado que está no registrador de dados da memória, que é isso na parte inferior aí da figura. Tá bom? Então são registradores que recebem ou entregam dados para a memória para poder fazer a interface com o restante do sistema. E como é que nós dizemos se a operação vai ser de leitura ou se é uma operação de escrita? Através desses dois sinais de controle, o read e o write. Que aí, se eu setar, ou seja, se eu levar para 1 esse sinal de read, eu estou falando para o meu sistema que a operação a ser realizada é uma leitura da memória. Então, naquele endereço que o registrador de endereços da memória está apontando, eu vou acessar, vou buscar um dado, colocar no registrador de dados da memória e entregar para o processador. Ao passo que, se eu coloco um write, se eu seto o write para 1, eu estou dizendo o seguinte, não, agora nós vamos escrever na memória. Então, naquele endereço que está sendo apontado pelo registrador de endereço da memória, nós vamos pegar o dado que está no registrador de dados da memória e escrever naquela posição. Certo?
Então aqui aparecem dois conceitos, os dois registradores e mais uma especificação de arquitetura, ou seja, como é que a memória ela é reconhecida, ela é especificada através do tamanho da palavra e do tamanho da memória. É uma memória que cada bloco da memória, cada célula da memória, cada posição da memória, como se fosse cada registrador, ele é de 8 bits? Não, a célula ela é de 32 bits. Ah, tá. Esse é o tamanho da palavra, o comprimento do conteúdo que eu consigo armazenar em uma célula de memória. E o tamanho da memória? O tamanho da memória é a quantidade de posições que essa memória tem. Aí a gente consegue calcular qual que é a capacidade total da memória pelo tamanho da palavra multiplicado pelo tamanho da memória. Entenderam? Se é uma memória, por exemplo, de 8 endereços, só 8 endereços, e que cabe 8 bits, é uma memória de 8 bits vezes 8 endereços. Ah, tá, vou conseguir colocar aqui 64 bits. Beleza, 8 bytes. É uma memória de 8 bytes. Ah, tá, legal. É assim que a memória funciona. Além disso, pessoal, nós temos também a ULA, que é a nossa unidade operacional, que é onde eu disse que os cálculos eles são realizados. E aí, vamos observar essa figura. Essa figura parece um multiplexador. E é como se esse multiplexador, como não? Ele tem um chanfrozinho aí no início, né, justamente para poder diferenciar. Agora imagina que nós temos essas duas entradas aqui de cima, que são dois operandos. Temos uma saída que vai para o resultado aqui embaixo. E ao lado esquerdo nós temos o controle, que é como se fosse o nosso código de seleção. Então, a gente recebe os operandos na ULA, seleciona qual operação vai ser realizada, a partir de quais operações a ULA pode implementar, e joga lá no resultado. Tá bom? E esses códigos de condição são sinais que nos dizem alguma coisa sobre o resultado. Por exemplo, se o resultado deu 0, eu já posso dizer lá num daqueles códigos de condição que o resultado deu 0 sem precisar fazer um acesso ao resultado. Se ele deu negativo, eu posso dizer a mesma coisa. O resultado deu negativo sem precisar ler o resultado. Então, vamos dar uma visão geral aqui da ULA. A ULA é para realizar operações lógicas aritméticas, certo? Dentro de um processador, ela pode estar conectada a registradores de uso geral e registradores de uso específico. Aqui nós vamos trazer já para uma arquitetura de 8 bits, por isso que essa nota ali está com 8. Tá bom? Então vamos imaginar que cada operando, cada resultado, ele já está conectado a um registrador de 8 bits, e não só bit a bit. Agora, esses códigos de condição, esses códigos sim, cada código é só um bit, é só um flip-flop. Por quê? É só uma flagzinha que nós vamos precisar dizer. Se o flip-flop do sinal é 0, quer dizer que, ok, meu número é positivo, é não negativo. Se o flip-flop do sinal é 1, quer dizer que meu número é negativo. E assim, eu posso indicar, por exemplo, ocorrência de overflow, de número negativo, de carry, de 0, tá bom? O resultado deu 0, deu estouro da capacidade. Eu posso fazer essas indicações que vão ser muito úteis no processamento antes mesmo de acessar o resultado. Entenderam? E aí, pessoal, como é que a gente caracteriza a ULA? Pelo comprimento de bits dos operandos, nós dissemos que por enquanto vai ser de 8 bits. O número de tipo de operações, que lembra lá do multiplexador? É basicamente o seguinte, eu posso escolher uma operação, outra operação, outra operação, outra operação, faz, ela implementa, e os códigos de condição gerado. Isso é o que nós precisamos saber de uma especificação da unidade lógica aritmética. Além disso, nós temos a unidade de controle, que está ali bem ao lado da ULA e sincronizando todo esse funcionamento. Agora, como é que ela é implementada? Bom, a unidade de controle ela vai ser implementada de acordo com, literalmente, cada implementação. Só que não tem como a gente dar um projeto aqui agora de unidade de controle, tá? Porque ela tem que sincronizar os sinais de controle, ela vai se ligar na ULA, ela vai se ligar à memória, ela que vai pedir, por exemplo, para a memória ler ou para a memória escrever. Então, ela recebe aqui alguns registradores. Por
Por exemplo, um registrador de instrução, um registrador de estado, que são aqueles sinais de controle que saem lá do acumulador, para ela poder tomar decisões a partir da sincronização e operação do sistema computacional. Perfeito? Alguns registradores especiais que existem aí dentro, então. O apontador de instrução, ou PC, que vai fazer o quê? Ele vai indicar o conteúdo dele é um endereço. Qual que é o endereço que eu tenho que acessar no próximo ciclo de clock para poder buscar a próxima instrução? Beleza. O registrador de instrução, aí sim, o conteúdo dele é uma instrução. Aí ele vai receber a instrução, o opcode da instrução, para entregar para decodificação dentro do processador. Perfeito. E registrador de estado, que vai receber aqueles sinais de estado da saída da ULA para dizer o que aconteceu com o resultado. Se o resultado é zero, se ele é positivo, se ele é negativo, se ocorreu um estouro na capacidade de representação, certo? Com carry ou overflow, esse tipo de coisa. E já nós vamos ver um sisteminha, um circuito que conecta esses registradores. E por fim, pessoal, nos encaminhando para o fim, né? Quando nós estamos falando de conjunto de instruções, nós temos alguns tipos de instruções do computador. Tem instrução de transferência de dados direta, A recebe B, B recebe C. Isso é o que nós chamamos de instrução de transferência de dados. Instruções aritméticas e lógicas, então, é quando nós estamos falando some, subtraia, multiplique, divida, faça um E, AND, faça uma OR, faça uma AND, faça uma NOR, faça uma XOR, certo? Instruções de teste e desvio, ou seja, confira, por favor, o resultado da última operação. Não siga o programa na forma sequencial. Vá para outra posição de memória pré-definida. São instruções de teste e desvio que a gente vai ver com detalhe nas próximas videoaulas. Aqui, por exemplo, nós podemos colocar as instruções de jump, que literalmente significa pular endereços de memória. O equivalente aos nossos if-else, um pouquinho de mais alto nível, tá bom? E aí eu vou lembrar que cada processador tem o seu conjunto de instruções. Aqui está abreviado por Instruction Set Architecture, ou arquitetura do conjunto de instruções, tá bom? E por que cada processador tem um conjunto que é diferente do outro? E como é que nós acessamos essas instruções? Elas são realmente metade opcode, metade operando? Uma instrução toda é opcode, sabe? Isso é o que nós chamamos de modo de endereçamento. Que já nós também temos um vídeo só para isso, porque de máquina para máquina, ou de arquitetura para arquitetura, esse modo de endereçamento, ele pode ser diferente, tá bom? E aí, pessoal, uma visão geral que nós temos aqui, ó, se você pegar esse círculo de cima como sendo seu computador, ele é formado por entrada e saída, memória e a CPU. Isso tudo se conectado pelos barramentos. Ótimo. E a CPU em si? A CPU é formada por registradores, pela unidade lógica aritmética, pela unidade de controle e pelos mini barramentos, a interconexão interna da CPU também. Bom, essa foi então a nossa aula, pessoal, sobre os princípios de funcionamento do computador, noções. E claro que nós vamos nos aprofundar ainda em cada um desses conceitos, mas é importante que até agora você tenha uma visão geral desse sistema computacional, porque independente de nós formos falar em sistemas com memória complexa, com memória mais simples, sistemas com pouca memória, que nem celular, sistemas como servidores, a arquitetura base ela é uma só, que é essa comunicação entre memória, processamento, entrada e saída. Processamento com um conjunto de instruções que é de cada processador, certo? E aí a gente vai seguir para arquiteturas específicas, computadores específicos que são do nosso interesse. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima videoaula.